Olá! Nesta aula damos continuidade ao estudo de interpolação polinomial. Então, assim, só para lembrar um pouco, né, o que a gente fez na última aula. Então, qual que era o objetivo aqui, né, dessa parte de interpolação? O objetivo é, dada uma função tabelada, então dessa forma, então você tem uma função f, que você pressupõe quer dizer, em muitos casos, né, quando você está estudando uma função que ela não é conhecida, então você só conhece o valor dela em alguns pontos, tudo bem? Você conhece o valor dela nos pontos x0, x1, x2 até xn, tá? E o objetivo aqui era encontrar um polinômio que tinha propriedade que esse polinômio passe em cada um dos pontos que está aqui na tabela. Ou seja, o polinômio calculado no x0 dá exatamente o valor f de x0, o polinômio calculado no x1 dá o f de x1 e o polinômio calculado no xn dá o f de xn. E um polinômio de grau menor ou igual a n, onde n mais 1 é o número de pontos, era chamado de polinômio interpolador. Tudo bem? Então vimos um pouco desse problema na aula passada. Em particular, um dos principais resultados que a gente tem essa parte do curso é aquele teorema que falava que um polinômio com essa propriedade, né, ou seja, um polinômio interpolador, ele sempre existe. E vimos também que uma coisa ainda mais legal ainda, que além de existir, ele é único, tudo bem? Então, depois que a gente começou a fazer, começou a olhar como que era o método de obter esse polinômio interpolador. Um método, a própria demonstração desse teorema que eu acabei de enunciar, a própria demonstração nos dava o método de obter o polinômio interpolador. Que o que você fazia, então você sabe que sempre existe um polinômio de grau menor ou igual a n, você escreve esse polinômio de grau menor ou igual a n de forma genérica, e como você tem esses n mais um ponto, você monta um sistema, e esse sistema onde as variáveis, né, os elementos que você quer encontrar é justamente os coeficientes do seu polinômio, e você obteria o polinômio interpolador. Uma outra maneira, como a gente tinha discutido na aula passada, é usar o método mínimos quadrados. Tá? Então você tem esse problema, essa função tabelada, você quer fazer uma aproximação dessa função tabelada através de um polinômio de grau menor ou igual a n. Então você usava todo aquele método que a gente aprendeu de método de mínimos quadrados e achava o polinômio. E vimos na aula passada que esse polinômio que se encontrar pelo método de mínimos quadrados tem que ser o polinômio interpolador. Então esse era um segundo método. E também um terceiro método que vimos era usando os polinômios de Lagrange. Tudo bem? Então vimos na aula passada a construção dos polinômios de Lagrange. E através dos polinômios de Lagrange você conseguia também obter o polinômio interpolador. Tudo bem? O que vamos fazer nessa aula é estudar mais um método para se obter o polinômio interpolador. Tudo bem? Que é conhecido como forma de Newton. Tá? Então, como que é a forma de Newton, né? Como é que é o método de Newton nos fornece o polinômio interpolador, tá? Então, o polinômio interpolador, dada aquela função tabelada, né? Então, dada essa função tabelada de n mais 1 pontos, como é que é o polinômio interpolador dada pelo método de Newton, né? Ou você pode também dizer pela forma de Newton. Então, ele é assim. Ele diz que o polinômio interpolador de grau menor ou igual a n é dessa forma. Então, vai ser Pn, né? Para dizer que n dizer que é um polinômio de grau menor ou igual a n. Então, Pn de x vai ser um D0, mais um D1, x menos x0, mais um D2, x menos x0 multiplicado por x menos x1, e assim por diante, vocês vão seguindo essa lógica até chegar no Dn, o número Dn, multiplicado por x menos x0, multiplicado por x menos x1, x menos x2, x menos x3, até x menos xn. Então, bom, olhando essa forma que está escrita aqui, né? Então, aparentemente parece que a forma de Newton um método mais fácil de obter o polinômio interpolador, tudo bem? Só que ainda eu não disse para vocês quem são esses elementos D0, D1, D2 até Dn, tá? São números reais, tá? São números reais. Mas como que a gente obtém esses números, né?
Esses elementos, né, os D0, D1, D2, Dn, eles são obtidos através de um processo, onde esse processo é chamado de diferenças divididas, tá? Então, assim, de uma forma bem simples, como é que é a forma de Newton, né? Como é que é o polinômio interpolador dado através do método de Newton? Ele simplesmente é essa expressão que está aqui em cima, tudo bem? Então, o polinômio de grau menor igual a n é dado dessa forma, tá? Então, primeiro você vai colocar um D0 é o número real, depois o D1 multiplicado por x menos x0, e assim por diante. E acaba sendo só esse Pn de x. O, o detalhe aqui, né, é como se obtém esse número D0, como se obtém um D1, como se obtém um D2 e como se obtém o D3, D4 até o Dn, tá? Então, eles vão ser obtidos através desse, vamos dizer assim, desse processo conhecido como diferenças divididas, tudo bem? Então, o que vamos fazer agora? Vou mostrar para vocês como é que a gente encontra esses elementos D0, D1, D2, Dn, tá? Então, o que vamos fazer aqui é conhecido como diferenças divididas, tá? Então, para o método de Newton usa esse processo de diferenças divididas. Então, vamos aqui passo a passo, tá? Então, se considere uma função f lá e ela é tabelada em n mais 1 pontos, tá? Não estou dizendo nada, estou dizendo, então, considere um problema desse tipo aqui. Se tem uma tabela de pontos, ele vai ter n mais 1 pontos, tudo bem? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um processo interativo que é conhecido como diferenças divididas, tudo bem? E como é que é esse processo de diferenças divididas? Então, ele começa assim. A gente vai definir o que seria esse operador, um operador de diferenças divididas. Tá? E esse operador tem grau, ele vai do grau 0 até o grau n. Tudo bem? Então, de novo, né, temos n mais 1 pontos, e aqui nesse caso o operador de diferenças divididas ele vai até o grau n. Então ele é assim, ó, ele começa. A ordem 0, então você diz que a diferença é dividida, você vai denotar f, f cochete xi, tudo bem? Então esse aqui é a diferença dividida de ordem 0. Então você denota assim, f cochete xi, tudo bem? Então f cochete xi, que é o operador de diferença dividida de ordem 0, vai ser simplesmente o f de xi, tudo bem? Para i igual a 0, 1, 2 até n, tá bom? Então, para a ordem 0, esse novo símbolo que a gente está colocando aqui, né, que é uma função, aí em vez de parente eu estou colocando cochete xg, tá? Então esse elemento a gente está chamando de diferença dividida de ordem 0. Aí nesse caso ele é simplesmente, de ordem 0 é simplesmente o valor da função calculado no ponto xg. Tudo bem? Aí, o que acontece? Vocês vão ver que ele é um processo indutivo, tá? Então, você definiu o 0 de ordem 0, então a gente consegue definir o de ordem 1. O operador, diferença dividida de ordem 1, agora, você vai denotar assim. Então, f desse colchete do xi e xj, tudo bem? Onde esse índice ij satisfaz que o i é menor do que j, tá? Então, o operador de diferença dividida de ordem 1, que eu estou denotando dessa forma aqui, agora, tudo bem? Então, é f colchete xi xj. Ele vai ser igual o operador diferenças divididas de ordem 0 do xj menos o operador de diferença dividida de ordem 0 de xi dividido pelo xj menos xi. Tudo bem? Nesse caso aqui, para i menor do que j. Tá? Tudo bem? Então esse aqui é o de ordem 1. Tá bom? Então isso aqui vai valer, essa operador de diferenças divididas de ordem 1, você consegue calcular para todo i menor do que j. Tudo bem? Para todos os pares de vetor para todos os pares ali do seu domínio, né, o x0, x1, xn, então aqui o xi, o i é menor do que o j. Então, por exemplo, você poderia calcular, então, por exemplo, né, o f de x0, x1
É isso que é interessante, tá? Por exemplo, então um exemplo seria o f, a diferença dividida de ordem 1 do x0 com o x1 é igual ao f, então a diferença dividida de ordem 0 do x1 menos a diferença dividida de ordem 0 do x0, e aqui embaixo divide por x1 menos x0. Tudo bem? E aí, se você quiser, você pode abrir, porque agora a gente já sabe quem é essa diferença dividida de ordem 0. Isso aqui é somente calcular o f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Tá? Então, esse aqui é um exemplo desse operador de diferença divididas para a ordem 1, calculado no x0 e x1. Tudo bem? Legal. E agora eu vou colocar o genérico, né? Como é que seria a diferença dividida de ordem k, onde k é menor ou igual a n. Bem? Então ele é assim, ó. Você vai pegar o f, então essa notação aqui, né, para dizer que a diferença é dividida de ordem k, calculado nesses pontos. Então você vai ter o x de 0, x de 1, x de k menos 1, até o x de k, tudo bem? Onde que os índices, né, i0, i1 e k-1 até o ik satisfazem essa propriedade, tá? Então i0 é menor do que o i1, que é menor do que o i2, que é menor do que o i3, por fim, até que todo mundo é menor do que o ik. Tá? Então, você vê que isso aqui uma diferença dividida de ordem k, ele vai ser definido através das diferenças divididas de ordem k menos 1. Então, como que ele é? Ele é a diferença dividida dos elementos que vai começar do x1 até o x de k, menos a diferença dividida de ordem k menos 1, calculada no ponto que vai do i0 até o ik menos 1, dividido pelo x de k, que é o último elemento aqui, menos o primeiro, x de 0. Tá? Uma forma assim de ficar fácil assim de lembrar é como a gente faz isso. Então, primeiro você considera essa parte final, você desconsidera o primeiro elemento. Então você tem essa sequência, né, de x de 0 indo até o ik. Aí você desconsidera o primeiro elemento e considera só esses elementos aqui. Tudo bem? Aí esse é o que você coloca aqui. Tudo bem? Então você desconsidera o primeiro elemento e olha os demais. Então esse é o que você coloca aqui na frente. Aí depois, para você pegar a outra parcela, menos a diferenças divididas da outra parte, essa outra parte é você desconsiderar o último elemento e pegar os primeiros. Então você pega esses elementos aqui, ó. Esse é justamente o que está aqui. Tudo bem? Então, assim acho que fica um pouquinho mais fácil de entender, né? E por final, né, você divide sempre pelo último elemento aqui da sua sequência, menos o primeiro elemento. Tudo bem? Então, esse é as diferenças divididas, operador, né, diferenças divididas de ordem k. Então, isso é o que vamos usar para definir aquele D0, D1, D2 até Dn no método de Newton. Mas assim, eu coloquei para vocês a definição algébrica, né? Então a definição algébrica é essa. Mas assim, eu entendo que pode ficar um pouco difícil, né, para você de fato calcular ou até mesmo de lembrar essas notações. Então existe um método assim visual através de uma tabela que assim te auxilia bastante a fazer esse tipo de conta, tá? Então vamos olhar aqui agora como é que seria isso. Você faz uma tabela assim, ó. Você começa colocando aqui os valores de x. Então você começa colocando os valores de x aqui, tudo bem? Aqui você vai colocar as diferença dividida
de ordem 0. Aí depois você coloca as de ordem 1, assim por diante. A gente colocar aqui, ó, de ordem 2 até... Deixa eu... Sim, acho que fica melhor, né? Tá. Então aqui é o x. Aqui são a diferença dividida de ordem 0. Aqui vai ser de ordem 1. Aqui de ordem 2. Até chegar de ordem n. Tá? Claro, quando você tiver, como a gente vai fazer alguns exemplos, né? Quando você tiver o n lá, o n específico, então você na verdade se escreve todas as ordens até chegar a ordem n, tá? Aqui é só para deixar um método visual um pouco melhor para vocês entenderem. Então você começa a fazer uma tabela dessa forma. Então aqui são os valores de x. Aqui são as diferenças divididas. Você vai colocar a diferença dividida de ordem 0. Aqui de ordem 1. Aqui de ordem 2. E assim por diante até chegar à ordem n. Tá? Então aqui você coloca os elementos de x. Então você vai ter o x1, x0, né? Depois você vai ter o x1. Depois você vai ter o x2. Tá? E assim por diante até chegar ao xn. Tudo bem? Aqui você começa a calcular as diferenças divididas de ordem 0. A diferença dividida de ordem 0 era simplesmente o valor da função. Tudo bem? Ou você pode escrever, então, a diferença dividida aqui é o f de x0. Assim que é denotável, né? Aqui vai ser o f de x1. Aqui vai ser o f de x2. E assim por diante até chegar ao f de xn. Tudo bem? Agora, você vai olhar a diferença dividida de ordem 1. Tudo bem? Então aqui você vai colocar aqui no meio o f de x0, x1. Tudo bem? Por que você coloca aqui, né, no meio aqui entre esses dois? Porque se você olhar a definição lá das diferenças divididas de x0 e x1, o que você vai usar? Você vai usar esse valor que está aqui, o f de x1, menos o f de x0, dividido por x1 menos x0. Tudo bem? Então por isso você coloca aqui ele aqui no meio, tá? Por isso que você coloca assim graficamente no meio desses dois, tá? Mas aqui também, você coloca aqui no meio, você vai ter a diferença dividida agora do x1 com o x2, tá? Porque, de novo, você vai olhar na definição, você vai usar para calcular a diferença dividida de x1 e x2, você vai calcular a diferença dividida de x1, depois você vai precisar da diferença dividida de x2, por final você vai dividir por x2 menos x1. Tudo bem? Tá legal? E aqui, agora você vai na de ordem 2. Na de ordem 2, você pode escrever ele aqui, né? O f de x0, x1 e x2. Né? Por que você escreve aqui, né, no meio desse, de certa forma está no meio desses dois? Porque se vocês olharem lá a definição da diferença dividida de ordem 2, você vai precisar do quê? Você vai precisar da diferença dividida de ordem 1 do x0 e do x1. Depois você vai precisar da diferença dividida de x1 e x2. Tá? Porque o que é isso? É só lembrar, o que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que esse daqui menos esse dividido pelo x2 menos x1. Tudo bem? Dividido pelo x2 menos o x1. Desculpa, o x0. Tudo bem? Tá bom?
Então, deixa eu só... Deixa eu colocar mais um aqui, porque aí fica mais interessante. Para ver se vocês estão entendendo como é que é a construção dessa tabela e por que que a gente faz essa construção, né? Ó, então vamos lá. Então, na primeira coluna você coloca os valores de x. Então, você tem x0, x1, x2, x3 até xn. Na segunda, você coloca as diferenças divididas de ordem zero. Então, a diferença dividida de ordem zero é f de x0, f nesse cochete, né? O f de x1 no cochete também, f de x2 no cochete, tal. Só que essa primeira coluna é fácil, porque essa diferença dividida que eu estou denotando no cochete, então f de x0 em cochete é a mesma coisa que o f de x0 como função, tudo bem? Então aqui é o valor da função no x0, o valor da função no x1, o valor da função do x2. Aqui vai ser simplesmente o valor da função no x3, assim por diante, tá? Então até chegar aqui o valor da função no xn, tá? Então essa primeira diferença dividida de ordem zero vocês conseguem calcular porque é simplesmente o valor da função nos pontos, tudo bem? Legal. Tá, agora vamos fazer a coluna de ordem 1, tudo bem? Como é que você faz a coluna de ordem 1? Aí você faz assim, o de ordem 1, então você vai precisar de dois elementos. Então, dois elementos onde o primeiro índice aqui é sempre menor do que o segundo. Então, primeiro você vai ter o f, a diferença dividida de ordem 1 vai ser o f, cochete de x0 e x1, tudo bem? Aí por que você escreve aqui no meio entre dois? Por quê? Se você olhar na definição da diferença dividida de ordem 1, que é o que define esse elemento aqui, o que é isso? Isso daqui vai ser esse elemento menos esse, tudo bem? Dividido por esse menos esse, tudo bem? Então, se você tem essa coluna preenchida aqui de ordem 0 e você tem os valores de x, né, que já é dado, para você preencher esse valor aqui, o que é isso? Isso daqui vai ser esse elemento aqui, menos esse que está aqui, dividido por esse, menos esse. Tudo bem? Tá? Se você olhar lá em cima, ó, a gente até fez, ó, o f de x0 e o x1 é a diferença dividida de x1 menos a diferença dividida de x0 dividido por x1 menos x0, né? Então aqui, ó, para você calcular isso, então você precisa só desse elemento e desse. Tudo bem? Tá, e agora a diferença dividida de x1 e x2. Olha, de novo, você vai precisar desse elemento menos esse dividido por esse menos esse. Tudo bem? Estão entendendo? E agora o próximo. Então tem o 0 e 1, 1 e 2, e agora eu vou ter o f de x2 e x3. Ah, do que você precisa para calcular isso? Você vai precisar do da diferença dividida de f no x3, o do f de x2, depois você vai dividir isso por x3 menos x2, tá? Que tá aqui, tudo bem? Tá ficando claro? Então, dessa forma, você consegue completar aqui a coluna de ordem 1, tá? Legal? E a ordem 2? Bom, a ordem 2, então você vai ter que ter três elementos. Então, o primeiro aqui vai ser o x0, x1 e x2, tá? Aí, se você olhar a definição disso daqui, de f de x0, x1 e x2, dessa diferença dividida, o que é isso? Vai ser o f de x1 e x2 menos o f de x0 e x1 dividido por x2 menos x0. Tudo bem? Então, de certa forma, o que acontece? Para você calcular esse elemento aqui, você vai precisar, de certa forma, você vai precisar desse triângulo aqui, ó. Tudo bem? Você vai precisar desse triângulo. Você vai precisar desse elemento menos esse, aí você vai dividir por esse elemento menos esse daqui. Tudo bem? E todo esse elemento que está do triângulo, você já calculou. Então, você consegue refazer. Tudo bem? Tá ficando claro? Agora, o outro. Então, x0, x1, x2. O próximo vai ser x1, x2, x3. Então, vai ser o f... Opa.
Então vai ser o f de x1, x2 e x3. Tá? Ah, o que você precisa para calcular o f de x1, x2, x3, essa diferença dividida de ordem 2? Você vai precisar desse elemento aqui, o f de x2 e x3, menos o f de x1 e x2, dividido por x3 e x1. Tudo bem? Então você vai conseguir calcular esse elemento. Tá bom? Então, de forma análoga, uma vez que você tem a coluna desse lado completa, você consegue completar essa coluna. Tudo bem? E à medida que você vai para frente, você consegue ir calculando, porque você já calculou a coluna anterior, tá? Então aqui, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, seria então de ordem 3, né? Vai precisar do x4 aqui, né? Aqui você vai calcular de ordem 3, tá? Então, uma vez que você tiver essa coluna inteira aqui, como você vai ter essa coluna inteira preenchida, você consegue calcular de ordem 3 e assim sucessivamente até chegar no último de ordem n. E lembrar que na ordem n só vai ter uma diferença dividida, né? Que vai ser o f de x0, x1 até xn. Tá? Então, de tal forma que no final você acaba tendo, essa sua tabela vai ficar alguma coisa assim, ó. Vai ficar assim de forma, uma tabela de forma triangular, tá? Vocês veem, né? Aqui, cada vez você vai caindo aqui as linhas, né? E no final das contas, a sua tabela vai ficando de forma triangular, tudo bem? Tá? Então, essa ideia de preencher essa tabela dessa forma, né, te ajuda bastante a calcular as diferenças divididas. Legal? Acho que a gente tem um exemplo aqui para a gente fazer. Isso. Temos um exemplo aqui para fazer, tá? Um exemplo bem simples, né? Que só tem 3 elementos, mas é bom para a gente ilustrar o processo. Então vamos lá. Vamos calcular a tabela, né, das diferenças divididas desse nosso probleminha aqui. Então o que é que eu tenho? Eu tenho, só vou copiar aqui, né? Então eu tenho x, aí tenho menos 1, tenho 0 e tenho 2. Aqui eu vou ter o 4, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter o menos 1. Esse é o f de x. Tá? Então vamos calcular aquela tabela de diferenças divididas. Então aqui o n é igual a 2. Então eu vou ter que ir até a diferença dividida de ordem 2. Então vamos lá. Então aqui a ideia era colocar primeiro os valores de x. Aqui as derivadas, as diferenças de ordem 0. Aqui de ordem 1. Depois de ordem 2. Tá? Então vamos lá. Primeira coluna, só os elementos de x. Então é menos 1, 0 e 2. Então menos 1, 0 e 2. Só os elementos de x. Aqui ordem 0, né? Então aqui eu vou colocar o f de menos 1. Tudo bem? F de menos 1. Que é a derivada de ordem 0. Desculpa, a derivada não, a diferença, né? Diferença dividida de ordem 0. Mas na definição, quem são esses elementos aqui? Tá? Esse elemento é simplesmente você calcular o f. É simplesmente você calcular o f de menos 1. Tudo bem? Só calcular o f de menos 1. Mais ainda, né? Você sabe quem é o f de menos 1, né? É o 4. Tudo bem?
Então aqui você vai colocar o 4. Aqui o 4. Da mesma forma do 0, né? Então você vai calcular o f de 0, que dá 1. E por final o f de 2, que dá menos 1. Tá? Então, de forma bem prática, a primeira coluna aqui são os valores de x. A segunda coluna aqui é as derivadas de ordem 0, são os valores de f. Que no caso seria o 4, 1 e menos 1. Tudo bem? Aqui, o que você vai colocar aqui? Aqui era aquela derivada de ordem 1. Então vai ser derivada do x0 e do x1. Derivada de ordem 1. Ou, derivada, tô falando direto, derivada. É que assim, para quem viu lá a definição da forma, você vê que a definição dessa diferença dividida, ela é uma aproximação de uma derivada, né? Tá? Mas, desculpa, diferenças divididas. Então aqui era, esse termo aqui, se a gente olhar na nossa tabela, era a diferença dividida de x0 e x1. O x0, o x1, x0, não, x0 e x1. Então aqui seria a diferença dividida de menos 1 e o 0. Tudo bem? É isso que a gente está calculando. Mas lembra, tem um jeito fácil, né, de calcular isso aqui, dado que você tem a tabela. O que era isso aqui? Vai ser esse menos esse dividido por esse menos esse. Tá? Então deixa, vou primeiro escrever aqui, porque aí depois fica fácil para você lembrar. Então eu vou calcular a diferença do x0, né, que é menos 1, e o x1, que é 0. Aí lembrar como que eu calculo isso? Como você já tem essa tabela, então esse elemento que está aqui no meio desses dois vai ser o quê? Vai ser esse 1 menos o 4 dividido por 0 menos mais 1. Tudo bem? Que aqui vai dar menos 3. Tudo bem? Dá menos 3. Tá? Isso é só para não ficar muito poluído pra gente. Eu vou deixar aqui só para ficar claro como é que a gente calculou. Vamos fazer, vai. Tá, então esse é o f de menos 1, 0. Deu menos 3. Então aqui nesse lugar fica um menos 3. Agora, o outro seria o f. Então você pegou o menos 1 e 0. O outro vai ser o 0 e o 2. 0 e o 2. Quem é esse? Mesmo procedimento, né? É esse, menos 1, menos esse, menos 1, dividido por esse, 2, menos esse, menos 0. Que vai dar menos 1 dá menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Tudo bem? Deixa eu só... então é assim como a gente calcula, deixa eu só limpar aqui. Para não perder a referência, só vou copiar aqui. Então, só para não ficar essas coisas muito carregadas. Então, o que a gente calculou? A gente calculou que o elemento que está aqui é o menos 3, tá? E aqui embaixo é o menos 1. Tudo bem? Legal. Agora, quem é o último termo aqui? O último termo é o f do x0, que é o menos 1, do x1, que é o 0, e do x2, que é o 2. Tudo bem? E como é que eu calculava isso? Era fácil, né? É só pegar... o procedimento é sempre o mesmo, né? É você pegar esse menos esse dividido por esse menos esse. Tudo bem? Então aqui, ó, só para... O que ia dar aqui? Então é esse daqui, fica menos 1, menos esse daqui, mais 3, dividido por 2, menos mais 1. Tudo bem? Então deu 2/3, tá? Então só para ficar mais clean, eu vou escrever só o 2/3 aqui. Tudo bem?
Então, a primeira coisa que já observam, né, é aquele fenômeno de triangularização. Você sempre vai ter alguma coisa, nas suas tabelas sempre vai ter alguma coisa assim. Em que, em particular, a última coluna aqui você só vai ter um elemento. Então é assim que a gente constrói essas tabelas de diferenças divididas quando você tem uma função tabelada. Tudo bem? Tá bom? Vamos só fazer mais um exemplinho aqui, para ficar bem clara a situação. Então, vou supor que a função agora é x, aí o f de x. Fazer um pouquinho maior. Tá, então vamos supor então que... Opa! Então 1 vai no 0, o 2 vai no -1, o 3 vai no 6, o 4 vai no 5 e, por exemplo, o 7 vai no -1. Tá bem? Tá, então agora a gente tem um problema de n igual a 4. Tá? Então a gente tem que ir até a diferença dividida de ordem 4. Bom, o procedimento é o mesmo. Vamos lá, então aqui é o x. Aqui vai ser ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3. Ficou muito pequeno aqui, né? Vou escrever de novo aqui. Então, a x, aqui eu vou colocar... Vou colocar ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3 e ordem 4. Tudo bem? Por quê? Porque o n aqui é igual a 4. Porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá? Então, como a gente observou, então aqui vai a coluna os elementos do x, aqui vai os elementos que são os valores da f nesses respectivos pontos. Então você vai colocar 1, 2, 3, 4, 7. Então é 1, 2, 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4 e 7. Depois nessa coluna aqui são as diferenças divididas de ordem 0, que são só os valores das funções. Então vai ser 0, menos 1, 6, 5 e menos 1. 5 e menos 1. Tudo bem? Tá, e aqui? Então, agora eu vou colocar aqui no meio. Então, o que era aqui no meio? Aqui é fácil de lembrar. Era esse, menos esse, dividido por esse, menos esse. Tudo bem? Então, esse menos esse só vai dar um menos 1, dividido por 2 menos 1, que dá 1. Então, aqui a gente já sabe que é menos 1. Agora aqui, vai ser o 6 menos menos 1, então dá 7. 7 dividido por 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então, é 7 dividido por 1, que é só o 7. Agora aqui é o 5 menos 6, então dá menos 1, dividido por 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. Então fica 5 menos 1, que dá menos 1 dividido por 1. Aqui fica menos 1. Tá? E aqui é esse, menos 1, menos 5, então dá menos 6. Menos 6 dividido por 7 menos 4, 3. Então dá menos 6 dividido por 3, dá menos 2. Tudo bem?
Então aqui a gente já fez até bem mais rápido, né? E como a gente vai para fazer o de ordem 2? O procedimento é o mesmo, né? Você vai dar esses dois elementos, você vai calcular o elemento que está aqui no meio. E a mesma ideia, 7 menos 1, 7 menos 1, então dá 8. 8 dividido por 3 menos 1, que dá 2. Então aqui dá 4. Agora aqui. Aqui vai ser menos 1 menos 7, dá menos 8. Menos 8 dividido por... Então é menos 8 dividido por 4 menos 2, que dá 2. Então dá menos 4. Tá? Agora aqui. Então aqui vai ser o menos 2 menos 1. Vou colocar menos 1 dividido por 7 menos 3, que é 4. Então vai ficar menos 1 quarto. Tudo bem? Legal, então a gente completou a tabela de ordem, a coluna de ordem 2. Vamos para a ordem 3. Então, a ordem 3 eu vou ter o elemento aqui no meio. Então, esse elemento vai ser o menos 4. Menos 4 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por 4 menos 1. 3. Então, dá menos 8 sobre 3. E aqui vai ser o menos 1. Aqui vai ficar um pouco mais complicado. É menos 1 quarto mais 4 dividido por 7 menos 2, né? Dá 5. Então aqui dá quanto? 4, dá 4, 16, dá 16, 16, dá 15. 15 sobre 20, né? 15 sobre 20, que é igual a 3 quartos. 3 quartos? 3 quartos, né? 3 quartos. Então, por final, aqui é fácil. Então, é só pegar esse, é o 3 quartos. Menos com menos dá mais 8 terços. Dividido por 7 menos 1. Dá 6. Né? Aqui vai dar... será vai dar 9 sobre 12 mais 4. 9 sobre 12 mais 4, 16, 24 sobre 12, né? Isso. Então aqui vai dar 31 sobre 12. Tem 31 sobre 12 vezes 6. Então aqui vai dar 31 sobre 12 vezes 6. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro, né? Então, qualquer ponto que você for calcular, qualquer ponto, então, por exemplo, você quer calcular esse daqui, esse elemento aqui, tá? Então, o que você faz? Você meio que só vai considerar esse triângulo daqui. Bem? Peraí, tem que abrir um pouco mais, né? Não tá certo, né? Isso. Porque esse aqui é o F. Tá certo, esse é o F de 2, 3, 4. Tá. Então, você sempre olha esse triângulo aqui para baixo. E sempre lembrar que é esse daqui. Opa. Esse elemento está aqui, então é sempre esse. Sempre esse elemento aqui.
Tá? Só lembrando, você pegou esse ponto, você queria, por exemplo, calcular esse ponto, vai ser esse daqui, menos esse, dividido por esse, menos esse. Tá? Tá? Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro, assim, como é que a gente faz a construção dessas tabelas de diferenças divididas. Tá? E por que que a gente faz isso, né? Porque tá, a gente começou a aula começou a aula falando como é que era o polinômio interpolador na forma de Newton. E eu simplesmente escrevi que o polinômio interpolador era dessa forma, né? Pn de x igual a d0, mais d1x menos x0 e tal. E eu falei que se d0 e d1 dn, eles vinham dessas diferenças divididas. Tá? Então agora a gente pode dizer quem é cada um desses d. Então, o polinômio vai ser dessa forma, onde o quê? O d0 é a diferença dividida de ordem zero, calculado no ponto x0. O d1, que aparece aqui, é a diferença dividida de ordem 1, calculada no x0 e no x1. Tudo bem? E, por final, o dn é a diferença dividida de ordem n, calculada no x0, x1 até o xn. Tudo bem? E aí, com isso, você tem o polinômio interpolador dado pela forma de Newton. Tá legal? Tá? Então, e por que que você faz essas tabelas? Por que você está pegando lá? O que que você está pegando lá? Deixa eu pegar na forma geral. Os elementos que você está pegando para fazer o polinômio interpolador são exatamente quem? Se você olhar a definição que a gente acabou de dar, são justamente esses. Você vai pegar primeiro o f de x0, né? A diferença dividida de ordem 0 calculada no x0. Depois você vai pegar a diferença dividida de ordem 1 calculada no x0 e no x1. Aí depois você vai calcular a diferença dividida de ordem 2 calculada no x0, x1, x2, x0, x1 e x2. Tudo bem? Então sempre você vai pegar esse elemento que está aqui, o elemento que estão aqui nessa diagonal daqui, ó. Tudo bem? Tá? Então você vai pegar o f de 0, vai pegar o f de x0, x1, o f de x0, x1, x2, assim por diante, até chegar no último elemento, que é a diferença dividida de ordem n de x0, x1, xn. Tá? Então, assim, você só vai precisar desses elementos que estão aqui nessa linha diagonal, só que para você construir cada um desses elementos, você vai precisar construir a tabela inteira. Tudo bem? Porque de fato você precisa, né, de calcular a tabela inteira para chegar a cada um desses elementos. Tá? Mas os elementos que você vai pegar para construir seu polinômio interpolador são esses daqui, ó, tá? Dessa diagonal, essa primeira diagonal aqui. Tá? Então, é o f de x0, depois a diferença dividida de x0 e x1, depois a diferença dividida de x0 até xn. Então, como exemplo, né? Então, vamos olhar esse exemplo que a gente já tem a tabela dela, né? Então, vamos escrever o polinômio interpolador. Opa. Vamos construir o polinômio interpolador para esse problema daqui. Tá? Então, o que era o polinômio interpolador? Um polinômio interpolador, nesse caso, vai ter grau 2, né? O polinômio interpolador vai ter grau 2. Opa. Tem o P2 que a gente vai construir. P2 de x. Aí ele era de que forma? Então, se olhando aqui a forma de Newton, vai ser o D0, que é o F de x0. Vai ser o F do primeiro ponto x0. Mais o F do x0 e x1 multiplicado por x menos x0, x menos x0, né? Mais o f de x0, x1 e x2
calculado em x menos x0, multiplicado por x menos x1, tudo bem? Então ficou assim. Tá bom. É, mais especificamente, o f de x0 vai ser o f do primeiro ponto aqui, né? Que é o menos 1. Mais o f do x0, que é o menos 1. X0 é menos 1 e x1 é 0. Multiplicado por x menos x0, então é x mais 1. Porque o x0 é o menos 1. Mais f de menos 1, 0 e x2 é 2. 2 calculado em x mais 1 e x menos x1, que é x1 é 0, né? Então multiplicado por x só. Então isso aqui é igual. Então vamos lá. Primeiro, a diferença dividida de f de ordem 0, calculado no menos 1. A gente vai olhar lá a tabela que a gente já tinha construído anteriormente, que é essa tabela aqui, né? Que é essa tabela. Então o f de menos 1, que é esse elemento aqui, vai dar o 4. Tá? Então vai dar o 4. Deixa eu copiar essa tabela que aí fica melhor pra gente. Aqui, essa tabela.